Olá, bem-vindos ao Mama Beça, esse espaço reservado para a gente falar sobre maternidade, principalmente sobre amamentação. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Renata Bessa e o tema de hoje vai ser: por que algumas mães acham que isso impedirá a sua amamentação? Você tem um bico plano ou invertido? Sabe o que é isso? Ou então fez alguma cirurgia mamária? Hoje a gente vai conversar sobre esses dois temas. São umas crenças, a gente chama de crenças limitantes, são pensamentos que essas pessoas têm, as mães normalmente têm, eu também tinha um pouquinho disso, e que fazem a gente imaginar que não vai conseguir amamentar. Então, esse é o nosso papo de hoje. É para desmistificar ou para tirar, né, as dúvidas sobre esses dois assuntos que são tão comuns e são tão polêmicos e que fazem muitas mães acharem que não vão conseguir amamentar. Ah, esqueci de avisar. Agora as nossas lives são transmitidas não só aqui pelo Instagram, mas também pelo Facebook e pelo YouTube. Ah, e uma outra coisa, novidade, não sei se vocês viram, nós agora temos também um canal no Telegram. Para quem ainda não conhece o canal do Telegram, não conhece o aplicativo Telegram, é tipo um WhatsApp, só que é um outro aplicativo, é de mensagem, vídeo, voz e tudo mais. O nosso Telegram tá na bio do Instagram, né? Fiz também um story, né? Mostrando qual é o nosso enderecinho do Telegram. Então, quem quiser, né? Se cadastre lá, vai receber nossas informações gratuitamente, né? Sempre atualizadas. Lembrando, então, cumprimentando quem chegou por último, no sentido de a gente começou a live primeirinho aqui no Instagram e logo em seguida no Facebook e no YouTube. Então, eu sou a Renata Bessa, bem-vindos, né, ao Mama Bessa, e eu ajudo você a conquistar a sua amamentação de forma prática, eficaz, sem dor, desde a gestação até os 24 meses do seu bebê. Né? E o tema de hoje, então, vai ser por que algumas mães acham que isso impedirá a sua amamentação. E isso o quê, né? Então, algumas mães acreditam que por umas questões anatômicas, formato mesmo do seio, ou do bico do peito, né? Ou então por uma questão cirúrgica, né? Uma cirurgia que foi feita nessa mama, elas não vão conseguir amamentar. Isso é muito recorrente, gente. Eu escuto isso com muita frequência e provavelmente vocês que têm alguns dessas duas situações também vão escutar isso de muita gente, né? Mas a gente vai mostrar que isso é uma crença limitante. O que é uma crença limitante? É alguma coisa que essas mães acreditam que é verdade, mas na verdade não é, entendeu? Então, dessa forma, hoje a gente vai vivenciar essas duas crenças limitantes. Primeiramente, a gente vai falar sobre o bico do peito plano ou invertido. E o que é esse bico do peito plano ou invertido? Bom, imaginem o seio. Ele pode ser plano, plano mesmo, reto, sem aquele formatinho de bico do peito, ou pode ser invertido. Meu Deus, como assim? Bico do peito invertido? Ele forma como se fosse um umbigo, sabe? Ele é para dentro, entendeu? E aí, muita gente que tem esse tipo de formato no seu seio acredita sinceramente que não vai ser capaz de amamentar, porque não tem aquele bico do peito, igual a gente imagina, igual a gente vê nos livros e coisa e tal. A verdade é que a gente pode achar que isso daí é limitante, mas não é, né? Então, o bico do peito plano, ele na verdade, ele é simplesmente um bico do peito que não foi, né, muito para fora, né? E o invertido, ele está um pouco para dentro, mas isso não é a condição que vai fazer com que essa mãe não chegue à amamentação plena, eficaz, feliz que ela sempre sonhou. Então, assim, mas como é que a gente vai superar, né? Como é que a gente vai superar essa questão do bico do peito plano ou invertido? A primeira coisa que a gente vai fazer é
Massagem. Existem umas formas de você fazer uma massagenzinha ali no bico do peito que ajuda ele a ficar mais protuso, que é ir para fora, né? A gente pode também, por exemplo, fazer uma retirada, retirar um pouco de leite, pode ser manualmente, pode ser com a bombinha, mas na hora que você faz essa retirada, né, de leite, pode ser também com o bebezinho amamentando, tudo isso ajuda, de certa forma, esse bico do peito que estava ali, meio mais ou menos, ele vai ficando mais para fora, que a gente chama de protuso. Uma outra coisa que é muito importante para quem tem esse tipo de peito, no bico do peito, é não usar outros bicos, principalmente intermediário de silicone. Eu já mostrei aqui no canal, tem vários vídeos falando sobre o intermediário de silicone. O intermediário de silicone, normalmente, ele é transparente, é feito de silicone, e ele faz um formato de bico do peito que muitas vezes essa mãe não tem. E o que que acontece? Na hora que o bebê começa a mamar, né, e começa a fazer o uso desse intermediário de silicone, ele pode fazer confusão de bicos, né? Não, de repente não aceitar com tanta facilidade o seio materno, porque ele se habituou com aquele bico de silicone, intermediário de silicone. Então, e uma última coisa que é bastante importante para a gente conseguir, né, superar essa questão do bico do peito plano ou invertido, é ter confiança que vai dar certo, e vai dar certo, e ter paciência. Nossa, é preciso sim, nesse comecinho, ter um pouco de paciência, porque é um pouco mais difícil para o bebê identificar e conseguir fazer a pega correta, né, da areola e do bico do peito. Mas acreditem, não é tão difícil quanto as pessoas imaginam, entendeu? É uma questão de perseverança e de tentar mesmo dar certo e dar muito bom. Eu queria, né, comentar com vocês, assim, eu já falei aqui no canal sobre isso, que eu, quando estava gestante da minha primeira filha, estou gestante da minha segunda filha agora, mas quando estava gestante da minha primeira filhinha, eu acreditava nessa crença limitante. Você vê o tanto que ela é séria, né? Eu tenho o bico do peito plano e acreditava que eu teria muita dificuldade em amamentar, porque me falavam que isso aconteceria e foi antes de eu começar a estudar e a me aprofundar na questão da amamentação. Então, nesse começo, eu acreditei que eu teria dificuldade. Eu nunca achei que eu não seria capaz de amamentar, mas eu achei que eu teria uma dificuldade muito grande em amamentar. E cheguei sim a utilizar o intermediário de silicone, também já contei aqui no canal. Eu comecei a utilizar o intermediário de silicone na maternidade, né? E fiquei utilizando ele por algum tempo, talvez, não me lembro agora quanto tempo, mas algumas semanas. E depois eu tive que retirar esse intermediário de silicone para fazer minha bebezinha mamar naturalmente no meu seio. E isso foi um desafio para mim na época, porque ela mamava muito bem com intermediário de silicone e não achava tão legal assim mamar normal. Mas isso não é porque o bico do meu peito era plano. Isso é porque ela estava habituada com o intermediário de silicone. Eu não sei se vocês já viram, mas o intermediário de silicone ele faz um bico enorme, é bem grande. Nem se parece com o bico do peito natural, assim, sabe? Então, foi uma questão que eu vivenciei, que eu tive que ser bastante perseverante para conseguir voltar e passar para a amamentação direta e dar tudo certo. E é uma situação que eu vivencio com muitas mães, né? Então, assim, da mesma forma que eu consegui superar isso, eu ajudo muitas mães, mesmo que depois que a gente começou com o Mami Abessa online, né? Eu venho ajudando muitas mães nessa situação, porque o bico de silicone ele é fácil de introduzir e ele é difícil de tirar, né? Então,
É muito importante para a gente contar para as pessoas que mesmo quem tem o bico do peito plano ou invertido é totalmente capaz de amamentar o seu bebezinho sem qualquer tipo de intermediário de silicone ou qualquer uma coisa desse sentido, sabe? Então, assim, e muitas mães me perguntam, né? Tá, mas como meu bebê vai mamar se eu não tenho o bico do peito? Imagina a situação. Que plano é plano, invertido é para dentro. A pergunta até faz sentido, mas na hora que a gente pensa como é que esse bebezinho mama, como é que acontece, como que acontece? O bebezinho vai pegar, mas ele vai pegar a areola. Sabe a areola? A parte mais escura, sabe? Do peito. Então ele vai pegar só o bico do peito. Inclusive, se tiver pegando o bico do peito, tá errado, porque gera dor, uma dor intensa, e esse bebezinho às vezes não consegue extrair o leite como deveria. Então, é muito importante que ele pegue a areola, que é essa parte mais escura, né? E pegue toda ou quase toda, depende do tamanho da areola, né? Eu falo por mim, porque, por exemplo, a minha é grande, não era impossível minha filha colocar a boca inteira ali, porque ela era muito pequenininha. Então, assim, a gente fala, coloque toda a areola, mas é relativo, mas coloca uma boa parte, entendeu? Então, na hora que o seu bebê vai fazer a pega do peito, é muito importante que ele consiga fazer dessa forma, né? Então, assim, ele não vai pegar só o bico do peito, ele vai pegar tudo. E na hora que pega tudo e ele começa a sugar, naturalmente, esse bico do peito vai ficar um pouco mais protuso, mais para fora, né? Então, não precisa se preocupar. Isso daí é uma coisa natural que vai acontecer, desde que ele faça uma pega correta. Então, não depende se esse bico do peito é protuso ou se ele é plano ou invertido. O que importa é o bebê fazer uma pega correta. Feita a pega correta, vai dar tudo certo, né? E um erro muito comum das mães, né, é que elas ficam bastante inseguras essa questão de usar o intermediário de silicone. Agora vamos entrar profundamente nesse intermediário de silicone. Qual que é o problema? Por que eu usei e por que eu falo tão contra o uso do intermediário de silicone? Vou explicar para vocês. A primeira coisa é que realmente o intermediário de silicone ele não ajuda. Assim, a gente tem uma impressão de que ele ajudou porque o bebê pega mais rápido, teoricamente, o peito quando ele está com intermediário de silicone, mas a verdade é que a diferença é muito pequena. Se você tivesse sem aquele intermediário, insistisse mais um pouco, 2, 3, 4, 5 tentativas, às vezes o bebezinho já conseguiria mamar e ele acharia natural aquele peito, com aquela consistência que é diferente do silicone, com aquela profundidade que é diferente do silicone. Então, na verdade, eu acho sinceramente, que ele faz um desserviço, né, nesse ponto. A outra coisa é que quando você tem um intermediário de silicone entre o peito e o bebezinho, esse intermediário de silicone, ele faz com que o estímulo da mamada do bebê seja menor, menos percebido pelo seio e pela mãe. Então, qual é a consequência disso, né? É uma menor produção de leite. Quando utiliza-se o intermediário de silicone, o bebê mama, mas o peito é menos estimulado, pela questão do tato, sabe, por todo um complexo de coisas. Então, ele acaba produzindo um pouco menos de leite, o que não é legal também. A coisa mais comum de acontecer é a confusão de bicos. Quase sempre que a gente usa um intermediário de silicone, o bebê tem confusão de bicos. Ele acredita sinceramente que o silicone que é o correto, que é o peito. Ele acredita que aquele que é a mãe, entendeu? E aquela sensação mais macia, mais, né, diferente, que é a mama de verdade, né, que é o bico do peito, essa sensação ele não reconhece, então dá muito problema com confusão de bicos. Não vale a pena também. E a última coisa que eu digo a respeito do intermediário de silicone é que ele pode sim se tornar uma fonte de infecção.
né? É muito importante que quem utiliza, eu utilizei, então eu sempre fazia, sempre que acabava a mamada, lavava a duplinha, né, de intermediários de silicone, normalmente são vendidas 2 unidades, e aí eu lavava bastante com sabão neutro e água, e depois colocava para ferver, né? Fazia a higienização. O que eu utilizava era um modelo básico, encontrado em quase qualquer farmácia, e eu esterilizava com água fervendo normal. Eu deixava 15 minutos, mas pode ter também esterilizado naquelas esterilizadores de micro-ondas, sabe? O mesmo que a gente utiliza para esterilizar mamadeira, ou, sabe? Ele também serve para esterilizar esse tipo de coisa. Então, é muito importante que a mãe tenha esse cuidado. Por quê? Porque eu já acompanhei também mães que faziam uso do intermediário de silicone, lavavam apenas com água e sabão, não chegavam a esterilizar. E tudo que vai, leite materno, sabe? Ele é danado para dar contaminação. Então tem que tomar bastante cuidado. Bactéria gosta disso, fungo gosta disso. O leite materno é bastante gordinho, bastante atrativo para esses micro-organismos. Então, o que acontecia era isso. A gente via que o intermediário de silicone aumentava a chance de ter uma contaminação ali naquele seio, né? Quando a mãe, às vezes, não estava sabendo muito bem como que ela ia lidar, né, para esterilizar aquilo ali, com que frequência. Tem gente que às vezes esteriliza só uma vez por dia, mas amamenta 5 vezes, 6, 7, 8 vezes por dia. Então, não, tem que ser uma mamada, uma limpeza completa com esterilização. Então, acaba sendo uma contramão, né? Isso daí. Então, eu realmente não recomendo. Eu não acho que é uma boa saída para quem tem o problema do bico do peito plano ou invertido. E aí você pode falar assim, mas e qual que é a melhor forma, né, para lidar com a questão do bico do peito plano invertido? Já digo para vocês, a melhor forma é ficar confiante e ter paciência. Gente, o bebê vai pegar, é natural para ele vai sentir fome, nasceu, mesmo pequenininho, mesmo ele vai procurar o seio. Você pode tirar um pouquinho o leite, passar assim na areola, né? O cheirinho do leite, naturalmente, a gente é instintivo, o bebê vai procurar essa mama. Fazer toda a questão da pega correta, né? Seguindo todos os passos da pega correta, e no final das contas, isso, vocês vão notar que o bebê pega muito facilmente, independente do bico do peito. Então, assim, é muito mais uma questão de paz de espírito, perseverança, acreditar que vai dar certo, do que necessariamente uma questão anatômica, né, propriamente dita. Né? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. E o segundo ponto que eu trouxe para a gente abordar hoje, para a gente falar dessas crenças limitantes, essas questões que às vezes as mulheres acreditam que vai atrapalhar muito, ou às vezes até impedir a amamentação, mas que na verdade mais passam de uma desinformação ou uma informação desencontrada, sabe? Vamos falar da nossa segunda crença limitante, né? Que é a questão da cirurgia mamária. Você já ouviu falar? Sim, provavelmente. Mas sabe o que as mães confundem muito? Que acham que toda cirurgia mamária é capaz de fazer algum tipo de interferência nessa amamentação. Então, vamos bater um papo melhor sobre isso? Então, o que é a cirurgia mamária, né? Qual é a cirurgia mamária que a gente está falando? A gente está falando de cirurgia de redução mamária. Normalmente, a mulher tem um excesso de mamas, né? Aquele peito bem grande. Pode surgir desde a adolescência ou pode surgir depois, né? Na fase adulta, ela ter achar que esse seio não está do tamanho adequado ou achar que ele não está posicionado, né? Às vezes acha que está um pouco caído, aquela coisa toda, e faz uma cirurgia de redução mamária, né? É muito importante a gente entender que na hora que a gente faz essa redução mamária, na maioria das vezes, o que é retirado é excesso de pele e de tecido adiposo, né? Que são os tecidos gordurosos, né? Então, a mama é uma região
que para algumas pessoas é uma região de acúmulo de gordura, cada corpo vai acumular gordura de um jeito, né? Então, algumas mulheres podem acumular no culote, outras no bumbum, outras na cintura e outras nos seios, né? Isso vai depender muito da estrutura física de cada mulher. Mas então, na hora que é feita a cirurgia, normalmente o que é retirado é esse excesso de pele, excesso de gordura, né? E normalmente os médicos tentam preservar as glândulas justamente porque sabem que muitas vezes essa mulher é uma mulher jovem e que ela provavelmente ainda vai querer amamentar, por exemplo, né? É um sonho de muitas mães, né? E aí, a gente pode pensar o seguinte, claro, técnicas mais antigas, quem fez cirurgia há 20 anos atrás, por exemplo, né? Muitas vezes, sim, pegou práticas cirúrgicas diferentes e que eram um pouco mais agressivas, mais incisivas e que algumas vezes, sim, chegava a cortar um pouco das glândulas mamárias. Não pegava só a pele e a gordura, pegava um pouco de glândulas mamárias. As técnicas mais atuais, de toda a pesquisa que eu fiz, mostram que normalmente os cirurgiões plásticos estão muito atentos a isso e eles tentam muito preservar, né, as glândulas mamárias da melhor forma possível, né? Mas antigamente realmente acontecia de cortar alguns ductos, mas eu digo antigamente, gente, é bem antigamente, a gente está falando de técnicas que eram comuns há mais de 20 anos atrás, entendeu? Normalmente as técnicas utilizadas de lá para cá já são técnicas bem melhores. E uma outra coisa que é muito importante a gente explicar é a diferença da cirurgia de redução mamária para prótese de silicone. Claro, são coisas totalmente diferentes, mas isso gera muita confusão na mente de muitas mães. Eu recebo enxurradas de perguntas sobre amamentação com prótese de silicone. Então, vamos entender como é que acontece. A redução mamária, como eu falei, ela vai reduzir, ela vai tirar tecido, vai tirar pele, vai tirar gordura, etc e tal. A prótese de silicone é o contrário, é para aquela mulher que achava que não estava satisfeita com o tamanho do seu seio e coloca uma prótese de silicone para ficar com mais seios. E como que acontece? Ali não há nenhum tipo de interferência, nenhum mesmo, gente. Normalmente a prótese de silicone é colocada abaixo, né, por trás da glândula mamária. Não há normalmente nenhum tipo de incisão na própria glândula mamária. Vai ter na pele, vai ter o corte, mas você não vai ver nenhum tipo de interferência. Então, normalmente as meninas, as mulheres que têm prótese de silicone amamentam absolutamente igual a uma pessoa que não tem. Então, para deixar bem claro isso, porque é uma dúvida muito recorrente, né, entre a redução mamária e colocar silicone, né, porque tudo mexe no seio, as mulheres ficam, às vezes, com essa dúvida mesmo. E como que a gente supera, né, essa questão ligada à cirurgia da redução mamária? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: mesmo que você tenha feito a cirurgia há bastante tempo e que tenha sido feito algum corte em algumas glândulas, uns ductos e coisa e tal. Primeira coisa as glândulas que ficam, elas normalmente são totalmente capazes de resolver o problema. Então, assim, mesmo que algumas glândulas tenham sido retiradas, né, as que ficam, elas vão dar um jeito e vão correr atrás, porque normalmente a retirada, se isso aconteceu, não é de um volume tão grande, né? É pouca coisa, porque normalmente o intuito da cirurgia mamária era retirar realmente pele e tecido gorduroso, né? E a outra coisa que acontece é que na hora que a mulher começa a gestação,
Porque as mamas começam a ser preparadas para a amamentação desde a gestação. É muito comum no início da gestação a mulher sentir dor nos seios, notar que teve, às vezes, aumento do número do sutiã. É mais comum esse aumento depois do parto, quando realmente tem produção de leite. Mas muitas mulheres notam já no início da gestação, ali até a oitava, nona semana de gestação, já notam que o seio fica dolorido, ele fica maior. Por quê? Porque tem um estímulo hormonal muito grande para o desenvolvimento dessas glândulas. Então, mesmo que tivesse perdido algumas glândulas ali naquela cirurgia, com o estímulo hormonal, há uma ativação maior, né? Há uma produção, né? Um desenvolvimento maior dessas glândulas. E depois, uma outra coisa que a gente precisa ter sempre em mente é o seguinte: seio é fábrica. Quanto mais ele é estimulado, mais ele produz. Então, o que vai fazer a grande diferença é quanto que esse bebezinho fica no peito, né? Se ele está mamando corretamente, se ele está conseguindo estimular essa mama para produzir mais leite, né? Porque uma das grandes coisas que a gente precisa ter em mente é que quanto mais mama, mais a mama produz. Entendeu? Então, quando a gente tem isso claro na nossa mente, tudo vai fazendo certo sentido. Então, nesse contexto, é sempre colocar o bebezinho para mamar, entendeu? E naturalmente essa produção vai se estabilizando, né? Suprindo a necessidade desse bebezinho. E a última coisa que eu acho que pega muito com muitas mães, né, que fizeram a cirurgia de redução mamária, é essa questão do bloqueio psicológico. É tão comum a gente escutar que, eu não vou conseguir amamentar, não vou nem tentar, porque eu fiz redução mamária. Gente, eu perco o número de vezes que eu já escutei mães me falando isso, né? Então, ela já vai bloqueada, sabe? Psicologicamente, essa mãe já vai jogando a toalha, ela já acha que não vai conseguir amamentar porque ela fez a redução mamária. E eu acho que essa questão da mãe acreditar que não vai conseguir é a que mais pega, entendeu? Fazendo uma revisão bibliográfica, né, para trazer tudo para vocês, eu peguei um estudo que foi feito, acho que na Inglaterra. E aí ele contava, fez um estudo bem grande, que durou bastante tempo. E ele fazia um estudo entre as mães que tinham redução mamária, né, e as mães que não tinham redução mamária. E começaram a observar que o índice de não sucesso, né, de não conseguir amamentar, era semelhante às que tinham redução mamária e das que não tinham, entendeu? E que normalmente o problema estava muito mais ligado à psicologia da pessoa, porque ela acreditava que ela não ia conseguir, ela nem tentava, ou tentava muito pouco. Entendeu? E que quando essa mãe que fez redução mamária, ou essa mãe que não fez, mas elas acreditavam que seriam capazes de amamentar, tipo, não existia diferença considerável entre esses dois grupos. Então, assim, foi um estudo muito relevante que jogou por terra muita coisa que muita gente acredita até hoje. Então, vale a pena muito pensar sobre isso, sabe? Que muitas vezes o nosso sucesso ou o nosso não sucesso está ligado à nossa forma de encarar. Se a gente acredita naquilo ali, se a gente não acreditar, realmente não vai dar certo, né? Então a gente precisa ter esse pensamento, é bastante importante. E como eu sempre gosto, né, de dar exemplo aqui, na hora que eu monto o que eu vou conversar com vocês, eu separo alguns exemplos que eu acho que quando a gente vê a vida real das pessoas, vê que aquilo acontece mesmo, fica mais próximo, fica mais verdadeiro, porque é verdadeiro, né? Então, eu separei o caso, né, da Júnia. A Júnia fez cirurgia quando ela tinha 14 anos, ou seja, né, já tem bastante tempo. Ela fez uma cirurgia de redução mamária bem grande, ela tinha bastante seio, ela fez uma redução bem grande e ela resolveu ter filhinhos mais de 20 anos depois dessa cirurgia mamária.
E aí, então, a gente já entende que o processo dela foi aquele processo em que o procedimento cirúrgico ainda era a moda antiga, em que não tinha essa preocupação tão grande. Ela era adolescente, não estava nem pensando em maternidade, imagina, estava em outra. E quando ela resolveu ter filho, vieram com essa história, tipo, ah, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E ela até ficou meio balançada, tá? Pensou se ia conseguir, não ia conseguir, aquela coisa toda. Mas a verdade é que ela conseguiu amamentar e muito bem as duas filhas, entendeu? Então, assim, mesmo tendo passado por um procedimento cirúrgico, a moda antiga, né, em que não tinha essa preocupação com preservação de glândulas e coisa e tal, mas ela foi lá e perseverou e foi capaz, né, de cuidar, de amamentar essas duas filhinhas, cada um no seu momento. Então, assim, o que joga totalmente por terra aquele pensamento de muita gente, inclusive alguns profissionais de saúde, né, que algumas vezes falam esse tipo de pensamento que já foi vigente, sim, já existiu, mas está desatualizado, né? Então, assim, quando a gente ouve falar em redução mamária, uma coisa que a gente precisa ter em mente, né, é que a maioria das mulheres vem com algumas indagações, algumas dúvidas surgem na mente dessas mulheres, né? E normalmente o que elas mais colocam para mim é o seguinte: ah, mas meu seio foi todo cortado, não vai sair nada daí, entendeu? É verdade. Elas pensam assim, ah, cortou, não vai, né? Depois que cortou, cicatrizou, né? Não vai sair mais nada dali. O que não é verdade, gente, vai sair, porque vai ter desenvolvimento de novas glândulas com, né, através do estímulo hormonal da gestação. Então pode ficar tranquilo, mesmo que tenha cortado algumas glândulas, primeiro que não são tantas, depois que o estímulo hormonal ele vai correr atrás disso. E junto disso, vai ter o estímulo da mamada, né? Sempre que mamar mais, vai sair mais. E aí tem gente que fala assim: ah, mas a minha irmã, ou minha prima, minha vizinha, né, fez redução mamária e não conseguiu amamentar. Tentou, tentou, tentou e não conseguiu, né? Aí a gente entra com aquela pergunta, mas será que ela estava bem assessorada? No sentido de, será que ela tinha apoio nessa amamentação? Será que não tinha pessoas falando com ela que ela não seria capaz de amamentar porque ela fez cirurgia mamária? Será que ela mesma, naquele momento, acreditava que ela seria capaz de amamentar por conta da redução mamária? Porque, assim, muitas vezes a mulher deseja amamentar. Claro, a maioria delas quer, óbvio, mas a verdade é que o nosso psicológico ele tem que estar acreditando naquilo junto da gente, sabe? Então, assim, a mulher tem que estar muito convicta, muito convencida de que aquilo vai ser uma coisa boa para ela, e as pessoas que estão no entorno dela também têm que estar nessa jogada, acreditando, porque senão ninguém merece. A mulher coloca o bebezinho no peito e vem alguém falando assim: ah, mas não vai dar certo, ah, mas não sei o quê, entendeu? Então, assim, muitas vezes a amamentação ela não é bem sucedida e não tem nada a ver com o processo anatômico ou cirúrgico ou o que quer que seja. Tem muito a ver com a questão de como essa mulher se sente, segura ou não, para vivenciar essa experiência, né? Uma outra coisa que as mães também colocam para mim é aquela questão assim, ah, mas profissionais da área de saúde, profissionais que são minha referência, o meu, sei lá, meu médico de confiança, ou meu clínico geral, ou sei lá quem, falou comigo que eu não seria capaz de amamentar, né? E aí o que a gente conversa com essas mães é o seguinte, as técnicas cirúrgicas modificaram, né? Então, assim, não é mais como era antigamente. Então, às vezes, na época que essa pessoa estudou na faculdade, poderia ser uma verdade, mas viu-se que não é, né? E a outra coisa é que vale sempre a pena essa mulher colocar na balança é o seguinte: até que ponto a pessoa que está conversando com ela sobre essa questão de amamentar após, né, cirurgia mamária, se ela tem uma experiência vasta sobre a amamentação, porque muitas vezes
é uma informação que está desatualizada, entendeu? E essa pessoa não vivencia aquilo todos os dias. Então, sempre que você for conversar com alguém sobre a possibilidade de amamentar ou não, vale a pena conversar com alguém que vivencia aquilo todos os dias. Então, tem que ser alguém que está né, uma consultora de amamentação, ou alguém que está nessa jogada, que está vendo muitas mães amamentando, dando certo, dando errado, e como que é, entendeu? Porque quem está ali é muito mais óbvio que a cirurgia mamária ela não impede, né, que essa mãe consiga vivenciar a amamentação que ela sempre sonhou. Então, muitas vezes o que acontece é isso, é que alguns profissionais da área de saúde podem estar com a informação desatualizada e não é o expertise dela, não é, às vezes, a área de atuação dessa pessoa. Ela pode ser excelente profissional em outra área, mas aquela área não é a referência dela. Então, procurem sempre uma pessoa de referência, com uma informação confiável, para vocês seguirem quando o papo, principalmente quando o papo for sobre amamentação, né, gente? E então, assim, porque quem vivencia isso no dia a dia vai conseguir mostrar para vocês relatos de, nossa, muitas mães mesmo que foram totalmente capazes de amamentar seus bebês, né? Mesmo depois da cirurgia. Então, eu fico brincando, né? Contra fatos não há argumentos, né? E que os números não mentem. A verdade é essa. Então, assim, é totalmente possível, né? Essa mãe conseguir fazer essa amamentação do jeito que ela sempre sonhou. Aí muita gente pergunta, né? Como que seria um jeito errado, né, de superar esse medo de não conseguir amamentar por causa da redução mamária? Então, assim, o jeito que muitas mães fazem, né? E que não é correto, não é uma forma certa, não resolve o problema dela, né, quando ela faz a redução mamária, é achar que ela não vai ter leite o suficiente e introduzir a forma artificial. Então, assim, eu acho que muito antes, né, dela achar que não vai ter esse leite suficiente, é importante que ela tente, que ela coloque o bebezinho para mamar, que ela faça aquelas técnicas que a gente fala, né? Acredite na amamentação, se hidrate bem, tome bastante líquido, coma direitinho. Então, assim, muitas vezes a mãe acredita que porque ela fez essa redução mamária, ela não vai conseguir amamentar e ela acaba introduzindo desnecessariamente, às vezes muito cedo, a fórmula artificial. E uma coisa que eu acho que é mais complicada ainda é quando essa mãe opta em não só complementar com fórmula, mas quando ela opta em pular uma mamada. Então, tipo assim, essa mamada aqui eu do leite do peito, complemento com fórmula. Na mamada seguinte, eu vou dar apenas fórmula porque eu acho que eu não tenho leite suficiente. E aí, o que que acontece? Quando a gente complementa com fórmula artificial, o que acontece é que esse seio não é tão estimulado. E se ele não é tão estimulado, naturalmente a produção de leite vai cair. Isso daí é clássico, né? Então, para a produção de leite estar funcionando e funcionando bem, é necessário, sim, que o bebê esteja mamando, fazendo esse estímulo, entendeu? E que quando você entra com essa jogada da fórmula, aí realmente não é a questão da redução mamária que não vai deixar com que essa amamentação vá para frente. O que acontece é que realmente a fórmula, principalmente quando ela substitui mamadas, a gente está dando uma prejudicada bem forte ali, né, na questão da amamentação. Qual que é a melhor forma, né, dessa mãe que fez a redução mamária conseguir sucesso, né, na amamentação dela? Então, a primeira coisa é acreditar, né, na amamentação dela, acreditar que ela é capaz, acreditar que vai dar tudo certo, oferecer mamadas em livre demanda, né, fazer todos os passos para uma amamentação eficaz, que é se hidratar, descansar, né, colocar esse bebezinho para mamar sempre que possível,
tudo isso daí que ajuda tanto uma mulher que não fez a redução mamária, mas ajuda também essa que fez, né, a redução mamária. Então, é um combo que é sempre necessário, né? E por fim, como sempre, né, a gente sempre coloca uma dica especial, né, para que ocorra a maior produção de leite, né, dessa mãe que fez a cirurgia de redução mamária, né? Então o que eu aconselho, que eu acho que vale sempre a pena fazer, é fazer essa massagem circular, né? Tanto antes de você amamentar o seu bebezinho, quanto durante a amamentação. Então, você vai, com, às vezes, 2 dedinhos, vai fazendo massagem por toda a mama. Isso vai ajudar ali a liberar os ductos, o leite sair com mais facilidade. Então, assim, é uma dica que vale ouro e é muito boa e facinho de fazer, coisa tranquila e aumenta muito a sua produção de leite materno. Então, vale muito a pena. Bom, essas eram as coisas que eu trouxe para a gente conversar, né? A gente veio falar sobre esses mitos que muitas mães mesmo, às vezes deixam de amamentar o seu bebê porque elas acham que não vão conseguir, não vai dar certo, por uma questão anatômica, por uma questão cirúrgica. Então, para a gente ver que não tem nada a ver, isso daí é totalmente contornável, totalmente possível de levar uma amamentação para frente e ser muito feliz. Ó, gente, é isso que eu tinha separado hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse material que eu separei para vocês. Lembrando que a gente tá no Instagram, no Facebook, no YouTube e agora também no Telegram. Então, para quem quiser acompanhar a gente nesses canais, né, pode escolher qual é o da sua preferência. Quem quiser se inscrever no Telegram, o Telegram é tipo um WhatsApp. É um outro aplicativo que também serve para voz, para vídeo, é tipo um WhatsApp mesmo. E aí o nosso link, né, o nosso endereço do Telegram tá na bio do Instagram, e aí é só entrar lá e dar uma olhada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Um grande beijo a todas e amanhã tem mais. Beijo!